Oi, minha gente, tô aqui para explicar mais uma questãozinha de matemática para vocês. Olha só o que diz essa questão 18 que caiu na prova da EAN do ano passado. Em uma atividade física no campo de uma das escolas de aprendizes marinheiros, 3 marinheiros se posicionam nos vértices de um triângulo equilátero, de lado 2 metros. Um quarto marinheiro se posicionou de forma equidistante dos 3 marinheiros iniciais. Assim, assinale a opção que apresenta essa distância aproximadamente. Gente, olha só o que a questão está dizendo. Ela está dizendo que 3 marinheiros se posicionaram nos vértices de um triângulo equilátero. Então, eu vou desenhar esse triângulo equilátero, tá? Lembrando que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Nesse caso é 2, a questão me deu o valor. Beleza? Então, aqui você tem um marinheiro, aqui você tem outro e aqui você tem outro. Vou chamar aqui de marinheiro A, então marinheiro A está aqui, marinheiro B está aqui, marinheiro C está aqui. Aí eu tenho o lado, né? O lado mede 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, né? Triângulo equilátero. E aí, o que a questão fala? A questão diz que existe um quarto marinheiro que vai se posicionar num ponto que vai ficar equidistante dos outros 3. Por exemplo, se você acha que se eu colocasse o marinheiro aqui, por exemplo, o quarto marinheiro, o marinheiro D, você acha que essa distância aqui seria igual a essa? Seria igual a essa? Só pela intuição já dá pra ver que não, né? E se eu colocasse, por exemplo, sei lá, tipo, botasse aqui, né? Ou vou botar dentro do... encostando aqui em uma das linhas do triângulo. Você acha que se eu colocasse ele aqui, o marinheiro D aqui, você acha que essa distância aqui seria igual a essa, que seria igual a essa? Dá pra ver também que não, né? Essa daqui ficou pequenininha. Então, intuitivamente, você consegue perceber que para esse marinheiro estar equidistante dos outros 3, ele tem que estar exatamente no centro. Porque se ele estiver no centro, esse marinheiro aqui no centro, essa distância vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como você sabe disso? Por quê? Tipo, só olhando dá para perceber? Não, eu vou provar isso para vocês. Todo triângulo é inscritível e circunscritível também numa circunferência. Se esse triângulo aqui é inscritível numa circunferência, existe uma circunferência circunscrevendo ele. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Existe uma circunferência... Nossa, meu Deus do céu. Imagina que isso aqui é uma circunferência, né? Tá meio esquisito, mas é uma circunferência. E esse triângulo aqui, ele é inscritível, né? Ele tá inscrito, ele tá dentro dessa circunferência. Existe uma propriedade que fala que todo triângulo é inscritível. E aí, se ele é inscritível, eu tenho certeza que essa medida aqui, ó, essa medida aqui, quem é? A medida do centro dessa circunferência até o vértice. Concorda que é o raio? E essa medida aqui, olha, vocês concordam que também é o raio? E essa medida aqui, ó, concorda que também é o raio dessa circunferência? Então, basicamente, o que a questão está querendo é o raio da circunferência circunscrita. Cuidado, tá? A circunferência está circunscrita, mas o triângulo está inscrito, tá bom? Cuidado para não confundir. Beleza, e aí... se eu quero esse raio, eu preciso descobrir o raio da circunferência circunscrita. Existem várias formas de calcular esse raio. E uma das formas, né, que eu achei bem tranquilo, foi pela lei dos cossenos. Porque se você parar para pensar, quem seria esse ângulo aqui? Ó? Você percebe que esse ângulo ele vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse, né? São triângulos exatamente iguais, né? Esses 3 triângulos aqui, ó, esse aqui, esse aqui e esse aqui, são simétricos. Então, o ângulo vai ser igual. Se no total de uma volta completa eu tenho 360 graus e eu preciso dividir em 3 partes iguais, você concorda que vai ficar 120 para cada? 120, 120. Beleza. E aí, esse triângulo aqui, olha para esse triângulo aqui. Eu vou olhar só para um, porque não faz sentido olhar para todos, tá? Vamos olhar só para um, vamos olhar para esse triângulo aqui só, porque nos outros vão ser análogos. Então, olhando para esse triângulo aqui, você percebe que ele é um triângulo isósceles, porque ele tem 2 lados iguais. Quais são os lados deles iguais? Ó, raio e raio. E um lado aqui diferente, que se ele é um triângulo isósceles, ele tem 2 ângulos iguais. Então, eu tenho certeza que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. E exatamente quanto? Exatamente 30.
Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, tem que dar 180 graus. Então, se eu já tenho 120 aqui, e eu sei que esse daqui tem que ser igual a esse, a única forma disso acontecer, né, para poder dar 180, é 30 e 30, né, que aí 30 mais 120, 180. Beleza, gente, eu espero que vocês estejam entendendo. Essa é uma forma. Assim, eu confesso que eu não cheguei a olhar nenhum gabarito. Eu olhei, vi se a resposta estava correta, que eu encontrei, mas não olhei nenhum gabarito de cursinho. Então, talvez existam outras formas de fazer, por exemplo, por áreas, né? Eu até pensei em trazer para vocês essa, mas essa forma é uma forma bem inteligente. Não foi porque eu que fiz, não, mas assim, inteligente no sentido de ser comum, tá bom? Não necessariamente da prova da EAN, mas assim, nas provas militares como um todo, é uma forma bem legal de representar, de resolver, né? Representar não, de resolver. Beleza, e aí, uma vez que você tem esses dados, você consegue fazer uma lei dos cossenos. Nós sabemos que esse valor aqui, ó, quem é esse valor aqui? Esse valor é exatamente o valor do lado do triângulo, né? 2, tá aqui embaixo, mas eu vou colocar aqui em cima também, 2. Então, olha só o que você tem. Você tem um triângulo no qual você tem que esse ângulo é 120, esse ângulo é 30, esse ângulo é 30, aqui é raio e aqui é 2. Você quer justamente o raio, né? Que é a distância, essa tal distância que vai fazer com que ele fique equidistante dos outros 3 marinheiros. E para calcular isso, você usa a lei dos cossenos. Olha como é que ela vai ficar. Vou fazer em relação ao ângulo de 120 graus, tá bom? 2 ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais raio ao quadrado menos 2 vezes raio, cosseno de 120. Aplicação purinha da lei dos cossenos, tá bom? Se você não lembra disso, eu recomendo muito que você relembre, tá bom? Porque é uma lei bem importante. E aí, olha o que você vai ter. 4 é igual a 2r ao quadrado menos 2r ao quadrado cosseno de 120. Aí você pode estar pensando, Thaís, qual é o cosseno de 120? Pelo amor de Deus, a questão já está difícil, não estou entendendo nada, e agora ainda aparece cosseno de 120. Eu sei o cosseno de 30, 45, 60, mas o de 120 já é muita coisa, né? Inclusive, gente, se vocês não sabem o de 30, 45, 60, também recomendo que vocês decorem. Gente, muita calma nessa hora. Se você olhar, você pode dizer para mim, Thaís, eu sei o de 60, tá? Olha só, você concorda que 120 mais 60 é 180 graus? E se isso daqui, se essa soma dá 180 graus, significa que os ângulos são suplementares. Você lembra dessa ideia? E quando os ângulos são suplementares, os senos são iguais e os cossenos são opostos. Existe uma propriedade também para quando os ângulos são complementares, quando dá 90 graus. No caso 30 e 60, por exemplo, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o cosseno do outro. Aliás, sei lá, acho que eu me embolei. Mas enfim, não é sobre os complementares que eu estou falando agora. O que eu estou falando é que se dois ângulos são complementares, ou seja, a soma dá 180 graus, os senos deles são iguais e os cossenos são opostos. Isso pode ser visto facilmente no ciclo trigonométrico, mas por enquanto, decora, tá bom? E aí, se você quer o cosseno de 120, você pode ter certeza que ele vai ser o oposto do cosseno de 60. E você sabe quem é o cosseno de 60, não sabe? O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 vai ser menos meio, tá bom? Então, eu tenho esse valor. 4 é igual a 2 vezes r ao quadrado menos 2r ao quadrado menos meio aqui. Vezes menos meio. Posso cortar isso aqui com isso daqui. O sinal de menos vai virar mais, então eu vou ter que 4 é 2r ao quadrado mais r ao quadrado. 3r ao quadrado. Finalmente, quem é o nosso r ao quadrado? 4 terços. E aí o nosso r, tirando a raiz, vai ficar 2 raiz de 3, beleza? Só tirei a raiz. A questão me diz que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, tá bom? Resolvendo essa continha, você consegue perceber que a resposta vai ser aproximadamente 1,1, letra E. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Como eu falei, né, eu resolvi essa questão aqui de uma forma bem legal. Não sei se você achou também, né? Mas enfim, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Aqui nesse canal eu não quero só resolver a questão em 1 minuto. Se eu resolver mais rápido eles vão gostar. Não, eu quero que vocês aprendam para que qualquer tipo de questão nesse estilo, né, você consiga fazer, tá bom? Beijão, gente, até a próxima.